Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você também pode ouvir pelo site www.radiovibemundialfm.com.br. Muito bem, estamos aqui ao vivo, hoje dia 25 de fevereiro de 2021, às 6h30 da matina, aqui na Avenida Paulista 2200. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, especializado em homeopatia veterinária, atuo como psicanalista clínico, tenho formação na área da psicanálise e na área da constelação familiar, veterinária e constelação familiar como um todo. Estou aqui na Rádio Mundial, Vibe Mundial, há cerca de 19 anos, no mesmo horário, fazendo o programa todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre tratando o tutor e o tutelado, sendo tutelado, obviamente, o animal. É muito importante que a gente olhe sempre em direção, veterinário que sou, ou no caso dos terapeutas, que é uma classe que cada vez cresce mais também, que vão tratar o animal, obviamente, não na parte medicamentosa, não na parte cirúrgica, mas muitas vezes em questões comportamentais, em questões relacionais desse animal para com os membros da sua família humana, ao qual ele está completamente inserido dentro desse contexto de sistema familiar. Então é muito importante que a gente olhe sempre com uma visão mais amplificada essa situação. A minha formação, há cerca de 30 anos atrás, obviamente não contemplava isso. Na época, os veterinários, e ainda hoje, né, até o ano retrasado, eu fui professor universitário no curso de graduação em medicina veterinária, e havia uma limitação muito grande das universidades em passar esse conhecimento, né? Nós focamos na doença, nós focamos na vida, não falamos de morte, não falamos de qualidade de vida, não falamos muito em bem-estar. E hoje, o mundo completamente diferente, século XXI, a gente tem necessidade de falar de muitos assuntos que não falava antigamente. E um dos assuntos que eu mais estudo, que eu mais trabalho, é com relação à família humana ao qual o animal está completamente inserido. Então, hoje, dentro do conceito de família multiespécie, o que é família multiespécie? É aquela família formada por mais de uma espécie. Então, tem o casal, o filho e o cachorro. Pronto, duas espécies. Espécie canina, espécie humana, espécie canina. Perfeito. Isso é família multiespécie. E dentro dessa família multiespécie, o animal não é mais, muitas vezes, um animal, tratado como animal. Ele é tratado como filho. E dentro dessa relação de humanização dos animais, eles acabam adoecendo. As pessoas acham que tratar animal, né, eu me refiro a cães e gatos, tratar animais como filhos é sinônimo de amor, né? E é exatamente o contrário. Quando a gente esquece, obviamente as pessoas não fazem isso por querer, as pessoas não fazem isso por maldade, mas quando é por falta de informação mesmo. Porque quando elas colocam o animal no lugar de filho, elas acabam trazendo esse animal, trazendo para esse animal uma série de doenças que não são dele, que são da família humana ao qual o animal está inserido, né? Então, por exemplo, se tem um casal, tem um cachorro que está no lugar de filho, ele vai tender a adoecer das doenças desse casal, tanto da família do tutor quanto da família da tutora. É exatamente o que aconteceria se de fato fosse esse animal um filho biológico, um filho verdadeiro desse casal, né? Então, a recomendação que a gente dá é que a gente precisa orientar o tutor, né? E eu clamo aos colegas médicos veterinários e terapeutas que orientem ao animal ter vida de animal. Mas como é que eu vou dar vida de cachorro para o cachorro? Me fazem muito essa pergunta no consultório, né? Mas como é que é isso? Dar vida de cachorro para o cachorro ou vida de gato para o gato é você procurar dar todas as condições ambientais que esse animal teria se tivesse numa condição de vida livre. Esse é o ideal. Obviamente tem o ideal e o real.
Então, qual que é a diferença? Nós temos que socializar esse animal, nós temos que passear com o animal, nós temos que interagir com o animal, nós temos que proporcionar que esse animal interaja com outros animais. Estão aí as creches, né? Que fazem com que os animais possam voltar ou resgatar esse instinto animal que ele perdeu na condição de estar completamente humanizado numa cidade grande. Vou dizer da minha realidade de São Paulo, morando os animais em apartamentos onde eles estão numa condição de encarceramento, de prisão. Né? E eles passam a não ter mais contato com natureza. Né? Então, por isso que eu sempre digo para os meus clientes, passeie com o animal, socialize o animal, procure dar vida de animal para o animal. Isso faz toda a diferença para a prevenção da saúde. E a gente está aqui para isso. Né? Eu acho que o grande papel do médico, independente da espécie ao qual ele atenda, é prevenir doenças. Então, a gente previne dando vida de animal para o animal e tirando, pelo amor de Deus, o cachorro, o gato do lugar de filho. Né? Às vezes a pessoa pergunta assim, mas como é que eu sei se o meu cachorro está no lugar de filho? Bom, começa pelo nome. É muito comum, né, no consultório, o João ou a Maria chegarem com um cachorro chamado Rafael ou Sofia. Começa por aí. É um processo inconsciente que as pessoas fazem e que prejudicam muitos animais. Todos esses conceitos, obviamente, eu também não sabia. Embora, desde que eu me formei, eu via que os animais, eles acabavam adquirindo as mesmas doenças dos seus tutores. Né? Foi através dessa observação que eu fui fazer formação em psicanálise clínica e saiu o livro Cara de Um, Focinho do Outro. Né? Nesse livro eu conto como é semelhante às doenças dos animais e seus tutores, através de um conceito de Freud chamado identificação. Os animais se identificam com seus tutores, da mesma forma que os filhos se identificam com seus pais. Essa identificação estreita a relação do animal com o seu tutor. E esse estreitamento faz com que o animal adquire doenças que não são dele, mas que são do sistema familiar humano ao qual o animal ele está completamente inserido e no lugar errado. Né? Inclusive, o primeiro ouvinte que ligar aqui na rádio, o Pedro está aqui, gentilmente ele vai anotar o WhatsApp e ganhou o livro Cara de Um, Focinho do Outro. Tá? Com o passar do tempo, e esse livro mostra o quanto eu pude ver essa relação sendo estabelecida entre tutor e tutelado. Né? Por isso que o tema de hoje é tratando ambos. Tratando o tutor, que antigamente a gente chamava de proprietário, né? Obviamente não é um termo correto, porque o animal tem alma, ninguém pode ser proprietário de alguém que tem alma. Né? Tratando o tutor e o tutelado. O tutelado seria o animal. Nesse livro eu mostro e explico, segundo a teoria da psicanálise, segundo Sigmund Freud, né, que há 100 anos desenvolveu esse conceito de identificação e mostra para a gente que essa identificação, esse conceito de Freud, que era a princípio em relação do filho para com o pai ou a mãe, pode ser levada, projetada para o cachorro em relação ao tutor e o tutelado. Então esse livro fala disso. Bom, aí eu identifiquei essa questão. Só que como tratar? Não sabia. Foi por isso que eu fui fazer constelação familiar, curso de formação em constelação familiar, e aonde, através dessa incrível técnica de Bert Hellinger, o grande idealizador, né, desse trabalho, que através do conceito das 3 leis da vida, ou as ordens da ajuda, hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento, eu comecei a utilizar as constelações familiares para o tratamento dos animais e passei a ter resultados impressionantes. Esses 2 anos que eu fiz de constelação familiar, constelando animais e suas doenças, saiu o livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Então, nesse livro eu conto como foi pegar toda a teoria de Bert Hellinger e levar
para a medicina veterinária em benefício dos animais de estimação, não só, bem como as suas famílias também, tá? Então é dessa forma que eu trato o tutor e o tutelado. É dessa forma que eu trato as famílias. Então, ainda como veterinário, eu acabo tratando todo o sistema familiar. Isso é que é importante. Porque nós cremos que a doença, né, nos meus estudos eu verifico isso, a doença não é exclusividade do animal. O cachorro está lá com câncer, né, por exemplo, né? Ou o cachorro está diabético. Essa doença não é dele, só. Assim como as doenças, os problemas, os transtornos que nós temos, não são exclusividade nossa. Mas sim, essas doenças, esses problemas, esses transtornos têm que ser olhado segundo uma visão mais amplificada, uma visão sistêmica, uma visão familiar, tá bom? E é por isso que eu te convido a fazer o curso de constelação familiar veterinária. Estamos na 7ª turma. O ano de 2020 nós formamos mais de 100 profissionais, veterinários e terapeutas, para atuar nessa área, tratando as famílias e não exclusivamente o animal e seus problemas. Nós estamos na 7ª turma, como eu disse. O próximo curso começa agora, quarta-feira que vem, dia 3 de março, 3/3. Esse curso corresponde a 72 horas, são 24 semanas, cerca de 6 meses, todas as quartas-feiras, das 19 às 22 horas, pelo aplicativo Zoom. O curso é exclusivamente online, né? Infelizmente, a gente ainda não pode se reunir em grupo para fazer essas práticas de constelação, como eu fazia antes da pandemia, mas, né, a gente espera aí, depois que tiver uma vacinação em massa do país, a gente possa estar liberado para fazer esses encontros. Por enquanto, só no Zoom. E eu costumo dizer que esse curso ele tem 3 bases. A primeira base é o tratamento do aluno. Nesse curso, a gente utiliza na sala de aula virtual uma psicoterapia de grupo, tratando questões inerentes a todas as pessoas, a todos os alunos. Questões essas familiares, relacionais, conjugais, né, financeiras, profissionais. Alguns alunos têm questões ligadas à saúde também, então são olhados também de alguma forma, né? Porque um problema que é meu pode ajudar, dentro de um movimento sistêmico, a melhorar o problema de outras pessoas. Então, a primeira base do curso é o tratamento do aluno. Entendo eu que a gente não consegue tratar do outro se a gente não tratar da gente em primeiro lugar, né? Tudo começa pela gente, né? E depois o outro. Segunda base do curso é formação. O aluno sairá completamente apto a fazer esses movimentos sistêmicos, esses processos aplicação da técnica da constelação familiar no consultório veterinário, caso seja um médico veterinário, ou o terapeuta no atendimento online, ou o terapeuta no atendimento presencial, em domicílio, o veterinário também fazendo a atuação sua em domicílio. Isso é muito comum. Eu adoro fazer os atendimentos em domicílio. E também a terceira base do curso, a primeira, tratamento do aluno, o segundo, capacitar o aluno a utilizar a técnica de Bert Hellinger sendo aplicada nos animais. E o terceiro é mentoria. O aluno pode e deve trazer seus casos clínicos ou seus atendimentos, né, caso seja um terapeuta, para que a gente possa olhar sistemicamente, né, considerando que o animal ele não está isolado, ele está completamente envolvido na sua doença, no seu transtorno, na sua questão, com as questões da família. Eu fui aprendendo isso aos poucos, nos meus quase 30 anos, quase 3 décadas de consultório, onde assim que chegava o animal, até falei isso numa live ontem, assim que chegava o animal, eu questionava a partir de quando o animal adoeceu. Né? E quando o cliente falava, por exemplo, né, o tutor do animal, ele adoeceu faz 15 dias. Né? Bom, de 15 dias para trás aconteceu o que diferente na casa? E aí nós localizávamos a questão que o animal startou o seu quadro, a sua doença. Então, a doença começou há 15 dias atrás, quer dizer, os sintomas começaram há 15 dias atrás, eu perguntava, o que aconteceu antes? E o tutor relatava, meu marido foi demitido da empresa, ou estou com um problema com meu filho adolescente, ou estamos numa crise conjugal, estamos pensando em separar, por exemplo, né? E aí isso desencadeava, né,
toda uma questão traumática no animal, que depois, mais para frente, eu fui estudar a nova medicina germânica e verificar que algumas questões, ou a grande maioria dos problemas que nós temos, eles são frutos de um transtorno, de um trauma que vem de uma forma aguda e inesperada, e isso acaba desencadeando uma série de sintomas, né, que nós chamamos de doença, depois damos o diagnóstico específico tal qual essa doença está atingindo a pessoa, e agora também olhando com a nova medicina germânica em relação ao animal. Então, esse curso, pessoal, quem tiver interesse, nós estamos com as inscrições abertas, é só entrar em contato e tirarmos mais dúvidas, especialmente pelo WhatsApp, né? Me chama aqui no direct, eu mando o WhatsApp e aí a gente conversa sobre isso. Então, hoje, século XXI, a gente não pode mais olhar o animal como a gente olhava até então, século passado, né? Então, eu vejo ainda as pessoas se debaterem, o cachorro está doente. Eu digo não, o cachorro não está doente. O sistema familiar ao qual o animal está inserido está doente. O cachorro é um reflexo, o cachorro é o termômetro, é a ponta de um iceberg. Mas a gente não trata do iceberg tratando só da ponta, só olhando pelo que a gente consegue ver acima do nível do mar. Embaixo desse nível do mar tem 80% desse bloco, desse iceberg que tem que ser olhado, que tem que ser considerado. E é por isso que cara de um focinho do outro mesmo. Todos os dias eu faço atendimentos no consultório, né, presenciais ou online, cada vez mais o online tem sido mais requisitado, né, até porque tem muita gente do Brasil todo e até do mundo que me procura para que a gente faça essa técnica da constelação com esse outro olhar para o problema do animal. E a gente tem verificado o quanto as doenças são parecidas mesmo. Então, quando o cliente fala, eu tenho um problema com o meu cachorro, ele tem um problema no trato digestivo, ele tem intolerância alimentar, por exemplo, um caso dessa semana. E aí eu pergunto, você ou alguém da sua família tem algum problema do trato digestório, do trato digestivo? Tenho. Eu tenho, minha mãe tem. E por conta disso, obviamente, o animal, por honrar esse tutor, por amar esse tutor demais, ele acaba trazendo para si esses sintomas ou a própria doença, tá? Isso não é uma ilusão, isso não é uma ficção, isso não é uma viagem, isso é uma realidade, que inclusive eu explico de duas formas no livro Cara de um, Focinho do Outro. Quem tiver interesse em adquirir esse livro, é só me chamar pelo WhatsApp que eu envio. Inclusive já tenho aqui, a primeira ganhadora do livro de hoje. A partir de agora, todo o programa eu vou sortear um livro Cara de um, Focinho do Outro. Para que você tenha em mente a explicação por que o animal adoece do mesmo problema que você. Tá? Então, nesse livro Cara de um, Focinho do Outro, eu explico essa situação de duas formas. Uma através da psicanálise freudiana, né, de um conceito de identificação desenvolvido por Freud há exatamente 100 anos, né? 1921 esse conceito. E através de um grande cientista da Universidade de Harvard, chamado Rupert Sheldrake, que fala sobre os campos morfogenéticos, né, sobre a teoria da morfogênese, que explica a proximidade que de fato o animal tem dos seus tutores, e essa proximidade é exacerbada, é potencializada, é dinamizada, é agravada quando você chama o teu cachorro de filho. Né? Não chame teu cachorro de filho, pelo amor de Deus. Não coloque o seu cachorro no lugar de um filho, né? Obviamente você não faz isso por maldade, né? É por falta de informação mesmo, né? Eu também não pensava assim, eu não tinha esse conceito, mas com o passar do tempo e com os meus estudos, eu tenho visto que isso é determinante para que aquele animal adoeça dos problemas que você tem, ou que a doença que ele tenha se mantenha de uma forma crônica por conta de ser muito pesado para o animal carregar coisa tua. Então, se você tem alguma questão, se você tem algum processo carencial emocional, se trate. Busque uma terapia, né? E eu costumo receitar o mesmo remédio que eu tomo, né? Eu também faço terapia, né? Eu faço as minhas terapias aí com os meus supervisores. Então, eu indico o que eu faço.
Se foi bom para mim, então eu indico para que as pessoas façam. Se eu me curei ou estou me curando, né? Não tem cura, né? A cura é eterna, o tratamento é eterno, né? E quando eu digo terapia, eu não estou dizendo que você tem alguma questão, algum problema. Todos temos, mas nem é por isso. A terapia eu entendo que é um processo de autoconhecimento, né? O Luiz Antônio Gasparetto, né, colega aqui da rádio, que já não está mais entre nós, ele dizia, né, que o grande segredo é se conhecer e saber como você funciona. Ele falava exatamente isso. Como é que você funciona? E saber como você funciona está ligado ao autoconhecimento. Tá bom? Então, dúvidas, pessoal, sobre o curso, começa semana que vem. Vagas limitadíssimas, no máximo 20 alunos, nessa sala de aula virtual pelo aplicativo Zoom. Não precisa ser médico veterinário, não precisa ser ou estudante de veterinário, pode ser veterinário, estudante, pode ser psicólogo, psicanalista, tutor. O curso é livre. Nesse curso nós não abordamos temas ligados à clínica, à cirurgia, terapêutica, nada disso. Nada disso é abordado. É abordada apenas a técnica de Bert Hellinger, sendo utilizada em benefício dos animais e dos sistemas familiares aos quais eles estão completamente inseridos e envolvidos. Às vezes a gente tem que dizer para o cachorro que ele não é filho, né? Porque ele está tão acostumado com essa situação que ele acaba não sabendo mais que ele é um cachorro. E não estou brincando, tá? Isso é sério. Pessoal, quero dar um outro recado. ONG Procães. A Rádio Mundial e seus colaboradores, eles mantêm uma ONG chamada Procães, que você pode dar aí um Google, tem no Instagram, tem o site www.ongprocães.com.br. Como todas as ONGs, elas passam por dificuldades. E você pode ajudar. Então, entre em contato através do Instagram, tem lá o telefone, inclusive. Você pode fazer, às vezes a pessoa, por exemplo, como eu amo animais. Já tenho lá uma gatinha chamada Belinha no meu apartamento, que é uma gata que eu peguei na rua. Eu não posso ter outros animais, mas eu tenho condições de cuidar do animal. Como? Apadrinhando um animal. Então, lá no site, por exemplo, tem um monte de fotos de vários animais que podem ser apadrinhados. E o que é apadrinhar o animal? É você ajudar, né, financeiramente aquele animal especificamente, contribuindo com alimentação, com dinheiro para contratação e pagamento do salário do funcionário que limpa o canil, né? Então você pode ajudar de muitas formas, né? E os animais precisam muito da sua ajuda, né? Eu não sou contra criadores de animais, pessoas que criam animais mantêm a genética do animal e vendem o animal, não sou contra nada disso, né? No entanto, eu entendo que se a gente puder ajudar os animais de rua, eles precisam de muita ajuda, tá? Vai ser incrível. E quero te fazer um convite. Na semana que vem, eu vou fazer uma entrevista aqui na Rádio Vibe Mundial com a terapeuta e comunicadora. Ela faz comunicação com animais, Érica Ortolan, tá? É uma terapeuta, é aluna minha no curso de constelação familiar veterinária, né? Ela está na turma de segunda-feira, todas as segundas, das 19 às 22 horas. E a Érica vai estar aqui comigo falando de como ela utiliza essa técnica, né? Como é que é esse processo de comunicação? É um tema interessantíssimo, né? Ajuda muitos animais, pode ajudar muitos médicos veterinários e também os tutores a entender por que o animal está doente, né? A gente só quer, o cachorro está doente, a gente quer levar no veterinário, dar injeção, resolver, mas não. Vamos entender como esse processo é feito. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem, não perca a entrevista com a terapeuta Érica Ortolan, aqui na Rádio Vibe Mundial. Tá bom, pessoal? Então, meu tempo está acabando, infelizmente. www.drmarcosfernandes.com.br. Estou no Instagram, @drmarcosfernandes.com. E curso de constelação familiar veterinária. Não perca essa oportunidade. Começa semana que vem, dia 3/3. Dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço e até semana que vem no programa Saúde Animal. Até mais. Tchau, tchau. Time to say